E aí, pessoal, aqui é o professor Danilo. Então, vamos para a última aula dessa atividade 1. Então, prestem muita atenção nessa aula, porque eu vou dar muitas dicas, algumas dicas já da atividade 2, e esse conteúdo que eu vou passar para vocês também vai cair na atividade 1. Então, a atividade 1, para quem não lembra, é um questionário, e vai cair também sobre a história da computação, e aí esse conteúdo faz parte da atividade 1 também, da 1 e da 2. E a atividade 2 eu já vou falar mais ou menos o que vocês vão fazer também, para vocês já ir montando o grupo, porque, eu não sei se vocês lembram, eu disse que a atividade 2 vai ser em grupo, então para vocês já ir pensando o que vocês vão fazer, como vocês vão fazer, já ir formando o grupo de vocês e assim por diante. Então, primeiro, essa aula vai ser sobre história da computação e sobre a atividade 2 é o seguinte: vocês vão formar um grupo de até 5 pessoas, no máximo 5, pode ser menos, mas no máximo 5 pessoas. E aí vocês, o grupo, todo mundo tem que falar, todo mundo tem que apresentar. O grupo vai elaborar um vídeo, e aí esse vídeo tem que ser bem elaboradinho, bem bonitinho, falando sobre a história da computação. Aí vocês vão escolher um tema dentro da história da computação e prestem muita atenção. Conversem entre vocês, vocês que vão escolher o tema de vocês, e converse com a turma para que dois grupos não peguem o mesmo tema. Não vai ser eu quem vai gerenciar isso, vai ser vocês mesmos. Essa atividade, prestem muita atenção também, ela vale ponto na minha disciplina, Introdução à Tecnologia da Informação, e também na disciplina do professor Flyne, Instalação e Manutenção de Computadores. Então, vocês vão fazer um trabalho que vai valer nota para as duas disciplinas. Então, caprichem, tentem caprichar. Então, como eu falei para vocês, vocês vão elaborar um vídeo e aí vocês escolhem a forma que vocês vão elaborar esse vídeo, se vocês vão gravar vocês falando, se vocês vão gravar a tela de vocês, se vocês vão gravar sei lá o quê, se vocês, enfim. Mas tem que ter a participação de todos os do grupo. Todos do grupo têm que participar. Uma pessoa do grupo, vocês podem colocar uma pessoa do grupo só para fazer a edição do vídeo. Então, no vídeo vocês vão fazer lá, olha, eu não falei nada no trabalho, mas fui eu que editei o trabalho. Então, vocês podem deixar uma pessoa do grupo responsável só pela edição do vídeo. E todos os outros têm que falar, todos os outros têm que participar no vídeo, no trabalho. Então, essa é a atividade 2. E a atividade 1 é aquilo que a gente já tinha falado, que é o questionário. Então, conforme eu for apresentando, já tentem elaborar ideias de como vai ser o trabalho de vocês também, a atividade 2 de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, como eu tinha falado para vocês, eu vou passar bem superficialmente por esses temas aqui, até porque vocês já estão enjoados de história da computação, não estão não? Porque vocês assistiram uns 3 filmes lá com o professor Flyne, sei lá, 2 filmes, não me lembro quantos. Vocês já conversaram com o professor Flyne sobre isso e vocês vão fazer um trabalho sobre isso. Então eu vou passar bem rápido por isso aqui, só para mostrar mais ou menos as abordagens que vocês podem ter no trabalho de vocês e assim por diante. E também as coisas que eu vou falar aqui são coisas que vão cair no questionário que eu vou passar para vocês. Então vamos lá. Esses 2 casos vocês já devem ter ouvido falar, que é o Steve Jobs e o Steve Wozniak. Esses 2 fundaram a empresa Apple. Então, para quem conhece aí, para quem tem iPhone, MacBook, iMac e essas coisas aí, os fundadores dessa empresa são esses 2 caras aí. Então, o Steve Jobs, ele é o cara visionário empreendedor, e o Steve Wozniak, ele era o cara nerdão da computação. Então, esses 2 caras. Aí, se algum grupo quiser, por exemplo, fazer um trabalho sobre a história da Apple, é um possível tema
que um grupo pode adotar. Eu quero falar sobre a história da Apple, então é um possível tema. E, a Apple ela teve grandes contribuições aí na história da computação. Esse cara aqui é o Bill Gates. Bill Gates ele fundou uma empresa chamada Microsoft. Então, para quem usa o Windows aí, e não só o Windows, mas está usando um sistema operacional da empresa desse cara. Então, outro possível tema do trabalho de vocês é a história da Microsoft. A Microsoft ela também teve várias contribuições na história da computação. E é uma empresa muito forte até hoje. Esse cara é o Alan Turing. Preste muita atenção nesse nome. Esse é um ótimo tema de história da computação também. Esse cara, ele é considerado o pai da computação, de tanta contribuição que ele deu para a computação. Então, principalmente no período da Segunda Guerra Mundial, ele foi responsável por ajudar o governo britânico, o exército britânico, com a inteligência dele, enfim, ele desenvolveu várias coisas na área da computação, várias contribuições na área da computação. Então, infelizmente, o fim dele foi trágico. Então, ele era homossexual, e no Reino Unido era crime ser homossexual, e ele teve uma pena lá, no final das contas ele acabou morrendo envenenado. Então, o fim dele foi trágico, mas todos reconhecem as contribuições dele na área de computação. Muita coisa evoluiu por causa desse cara aqui, principalmente na época da Segunda Guerra Mundial. E ele desenvolveu computadores, ele desenvolveu várias teorias, várias técnicas e assim por diante. Existe até um prêmio na área da computação, que é um dos maiores prêmios que alguém pode receber, que é chamado de Prêmio Turing. Então, uma vez por ano, alguém recebe o Prêmio Turing na área de computação. Ou seja, a pessoa para ganhar um Prêmio Turing tem que ser, em um determinado ano, o cara que mais contribuiu para a computação. Então, o Prêmio Turing é um prêmio muito importante que foi criado em homenagem a esse cara aí. E muitas coisas foram criadas em homenagem a ele, muitas coisas existem por causa dele. Então, também seria um tema para o trabalho de vocês. Beleza? Isso aqui não é um aparelho eletrônico, obviamente você já deve ter visto algo desse tipo aqui em algum lugar, na internet, assim por diante. Esse negócio aqui se chama ábaco. Então, estima-se que ele foi criado no ano 5500 a.C. Então, assim, é uma coisa bem antiga. Bem, o que isso tem a ver com computação? Esse negócio aqui, ele foi o primeiro sistema de cálculos que otimizava a realização de cálculos. É uma calculadora. Então, isso aqui é uma calculadora que facilitava o cálculo da época e até hoje você encontra aí, tem gente que utiliza isso para realizar cálculos. Então, é um sistema bem antigo, mas bem eficiente aí para realização de cálculos. Então, mas qual foi a primeira máquina de cálculo que foi desenvolvida? Porque eu não sei se vocês sabem, mas os computadores, a computação, o princípio da computação era a realização de cálculos. Então, os computadores e aí as calculadoras hoje, eles começaram somente com realização de cálculos. Então, nos anos ali 1800 e alguma coisa, 1800 e pouquinho, na década de 1990, ou 1890, mais ou menos, ali aproximadamente, você tinha máquinas enormes que eram responsáveis só por fazer cálculos. Soma, subtração, multiplicação, e divisão e assim por diante. Então, essa máquina aqui foi a primeira máquina de calcular, que é a máquina de Pascal. Então, ela já conseguia fazer alguns cálculos
de forma... É uma máquina mecânica, não é uma máquina digital, mas já era uma máquina ali que responsável por fazer cálculos. E esse cara aqui, Joseph Jacquard, ele criou a primeira máquina de tear programável. Então, lá em 1801, ele criou uma máquina que fazia desenhos bem complicados, bem complexos, de forma automatizada. Então fazia a máquina de tear, fazia ali os recortes de tecidos e assim por diante. George Boole, vocês estão estudando lógica de programação. Então, esse cara teve grande contribuição na lógica de programação, grande contribuição na programação, na computação. Ele criou o sistema booleano, e o nome booleano é justamente em homenagem a ele, que é aquele sistema que é um sistema que você simplesmente informa lá, ligado, desligado, ativo, desativado, on, off e assim por diante. Então foi criado por George Boole. A máquina de Hollerith, ela foi uma máquina desenvolvida nos Estados Unidos que ajudou no processo de censo dos Estados Unidos. Censo, aquele negócio que o IBGE faz aqui no Brasil também. Realização do censo foi facilitada, foi tabulada, o censo foi tabulado utilizando a máquina de Hollerith, que foi criada em 1890. Então, essa máquina fez tanto sucesso que depois foi criada uma companhia chamada Tabulation Machine Company por causa dessa máquina aqui, e virou uma companhia de tabulação, uma companhia de tabulação, de máquinas de tabulação, que criava máquinas de tabulação. Então, fez muito sucesso essa máquina em 1890. Aqui a gente já tem equipamentos já modernos, pré-modernos, aliás. Esse aqui é o Mark I, que foi desenvolvido por Harvard. Esse aqui é o Colossus, que teve grande contribuição na Segunda Guerra Mundial, que foi criado por Turing. Essa máquina aqui. E aí nós temos as gerações da computação. Então, se algum grupo também quiser pegar as gerações da computação, então nós temos a primeira geração, a segunda geração, a terceira geração, e nós estamos na quarta geração. Então, lá na primeira geração, a gente tinha ali os computadores por válvulas eletrônicas, e na segunda geração já substituiu as válvulas eletrônicas por transistores e circuitos impressos, enfim. Eu vou pular essa parte porque eu acredito que algum grupo vai pegar as gerações da computação. Então, eu não vou comentar as gerações da computação. Mas só para vocês terem ideia, esse computador aqui, o ENIAC, esse computador ele tinha 25 metros de comprimento por 5 metros e 50 de altura e pesava 300 toneladas. Então, só para você ter uma ideia do tamanho, da dimensão e do peso que era uma máquina lá em 1946. Então, o ENIAC ele é considerado uma máquina muito rápida para a época. Então, 1000 vezes mais rápido que os demais computadores que tinham na época. Então, mas é um computador absurdamente grande, né? Então, as pessoas trabalhavam, por exemplo, dentro do ENIAC. Então, aqui as pessoas estão dentro do ENIAC fazendo alguns trabalhos nele. Então, você tem a segunda geração, que teve as suas contribuições, as suas evoluções e assim por diante. Só para você ter ideia do preço de um computador lá na segunda geração, 13 milhões de dólares, um computador. Então, assim, computador naquela época era coisa só para grandes empresas, então não era qualquer pessoa que comprava como é hoje. Tem a terceira geração, que começou em 1964 e foi até 1970, que aí teve uma diminuição drástica no preço da computação. Então,
passou a ser mais barato os computadores. E aí tem alguns computadores que fizeram muito sucesso, como o IBM, a IBM 360. Inclusive, se algum grupo também quiser falar sobre a história da IBM, a IBM teve muitas contribuições na área da computação também. Então, se algum grupo quiser falar sobre a história da IBM, também pode falar. E a quarta geração, que é a que a gente está até hoje, que aí surgiu os computadores pessoais, né? O computador ainda ficou mais barato ainda, processadores muito potentes e assim por diante. Esse aqui foi o primeiro computador pessoal, Altair 8800. Esse foi o primeiro computador que a Apple disponibilizou no mercado, o Apple I. Temos o Apple II, Lisa, que foi em homenagem à filha do Steve Jobs, Macintosh e outro grande avanço na área da computação foi quando a Microsoft fez a parceria com a Intel. Então, a Microsoft usava os processadores da Intel para poder baratear e disponibilizar computadores pessoais para as pessoas, né? Então, a Intel, para quem não conhece, é uma empresa, inicialmente ela só desenvolvia processadores, hoje ela desenvolve outras coisas também, e a Intel teve grande contribuição na evolução da computação, principalmente na área de processamento. Então, os computadores passaram a ter um poder de processamento muito grande, um avanço muito grande no poder de processamento com a ajuda dessa empresa aí. Então, é isso. Escolham aí o tema de vocês, conversem entre vocês para que dois grupos não peguem o mesmo tema, e aí vocês podem, eu vou criar um espaço no Ava, que você pode postar o vídeo direto lá, não sei, provavelmente o professor Flying também vai postar um espaço no Ava dele, e vocês podem também fazer aquele esquema que eu ensinei na aula anterior, posta no Google Drive, gera o link de compartilhamento e lá no Ava você posta só o link ao invés de postar o vídeo inteiro, entendeu? Então, é isso. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, posta no fórum.